É uma festa que para nós significa muito. Para quem tem um presente de Deus na sua casa sabe do que eu estou falando. É assim que nós vemos um filho como um presente do Senhor. É isso que a Bíblia nos diz. Quando eu ouvia falar sobre anjos, era pequeno, eu lembro que a primeira imagem, o primeiro ponto de interrogação que eu tinha é: como que são os anjos? E aí, conforme os pastores falavam, eu ficava imaginando, né, como que era um anjo. Quando eles diziam que os anjos tinham asas e que tinham anjos que tinham 6 asas, chamados serafins, eu ficava imaginando como que era voar com 6 asas, lá na minha cabeça de criança. Quando eu ouvia falar que os anjos eles tinham um monte de função, que eles cantavam, eu imaginava os anjos cantando. Quando eu ouvia falar que eles tocavam trombetas e outros instrumentos, eu ficava imaginando como eram esses toques. E aí eu descobri que os anjos, eles tinham um grupo de anjos que chamavam anjos da guarda. Está na Bíblia isso. Que eles cuidam de nós, cuidam de nossos filhos. Anjos que têm o trabalho de nos cuidar. Ouvia falar que eles usavam vestes talares, resplandecentes, cujo brilho a gente não conseguia olhar, nossos olhos não aguentavam o tamanho dele. E hoje eu quero apresentar a vocês um anjo, junto com a minha esposa. Um presente que nós ganhamos há 15 anos atrás e que leva no seu nome um dos significados do nome de Deus. Rafaela significa Deus é meu médico, Deus me cura. E tem sido assim na nossa vida. E eu quero apresentar então a vocês nessa noite, junto com a minha esposa, um anjo que não voa, a não ser nos seus pensamentos, mas que veste azul. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Você para nós é um presente de Deus, amor. Nós amamos você com amor incondicional. E eu gostaria muito que a Gabi pudesse dizer como que é o dia de vocês, mas a Gabi não fala no microfone. Eu queria só falar algumas coisinhas aqui, se você me permite, bem rapidinho. A Rafaela, ela sempre foi uma menina muito quieta, quando era pequena, muito calma, mas muito inteligente. E muitas pessoas aqui fizeram parte de tudo que nós caminhamos até aqui. Eu quero agradecer assim de coração mesmo a toda a igreja e amigos
que estão aqui, que não são da minha denominação, mas que são tementes a Deus e são amigos profundos. Cada um de vocês nos ajudou a chegar até aqui. Quando perguntam para mim, assim, no trabalho com pacientes terminais na igreja, se você... Pode se assentar, gente. Você trabalha sozinho. A Rafa também tem uma parcela de ajuda, né? A Rafa, ela me ajuda quando ela entende que eu não tenho todo o tempo do mundo para dedicar a ela, a Gabi e às vezes até a minha esposa. Nós trabalhamos muito e elas precisam entender que às vezes, mesmo elas tendo uma prova, mesmo elas tendo alguma coisa para fazer, elas são filhas de pastor, né? E nós temos o nosso tempo bastante corrido. Nós nos dedicamos 24 horas às pessoas da igreja e pessoas que são de outras igrejas também, e não deixamos de atender ninguém. E a Rafa, em todo esse tempo, ela tem sido assim, muito querida, em entender isso. Às vezes ela baixa a cabecinha assim, tipo, puxa vida, né? Eu gostaria de ir para a pizzaria, mas não dá. A gente tem que trabalhar e às vezes eles precisam ir junto, ou às vezes precisam ficar cuidando da Gabi. Mas algumas coisas eu gostaria de trazer aqui para vocês entenderem como que é o amor do pai, e aqueles que ainda não têm filhos. Mas eu tinha um carro, um Tempra preto, ele não tinha nenhum risco. Você olhava ele do início ao fim dele, de um para-choque no outro, brilhava aquele carro. Eu nunca lavei tanto um carro, porque quem teve carro preto sabe que se você deixar um dia ele está sujo no outro. E aí um dia a Rafa pegou uma pedrinha, um anel com pedrinha, e veio correndo e disse assim: pai, eu pintei um patinho no teu carro. E eu disse: então tá. O que, Rafa? Eu pintei um patinho pra tu, vem ver. E eu fui lá olhar o patinho assim na porta, assim, o pato. Ela fez 2 Z's na porta. E eu olhei para ela assim, e ela disse assim: gostou? E eu disse: eu nunca vi um pato tão bonito. Só da próxima vez tu fazendo no teu caderninho de desenho. E entrei lá dentro e disse: Ju, vai ver o pato na porta do nosso carro. A Juliana foi lá e disse assim: meu Deus, não acredito. Estava lá o pato. E a gente lembra isso com carinho. E hoje vê que aquela criança cresceu. Hoje ela não me acorda mais com um tamanho, né? Eu estava dormindo assim, sem demora, tomei, né? Ela deu assim: acordou. Com o salto da Juliana na mão, ela foi me despertar. E a mais tranquila que a Rafa me fez foi quando nós trocamos de cidade, de Juricaba para Giruá. E nessa época eu fui levar os livros até a igreja. E aí então eu, acostumado a Juricaba, a gente não usava cinto, não usava nem carteira de habilitação, todo mundo conhecia. O irmão do Vilmar, que está aqui, era o comandante, era membro da igreja, então era pastor, ninguém atacava. E aí eu fui levar os livros na igreja, e a Rafa, ela, quando entrava na cadeirinha, ainda hoje ela assim, só que não senta mais na cadeirinha, né, Rafa? Mas ela entrava na cadeirinha, sentava na cadeirinha, puxava o cintinho e dizia: não pode dirigir sem cinto. E ela não entrava de chinelo, de tênis, porque ela pensava que ela também dirigia. E ela dizia assim: tem que ser de tênis e com cinto. E daí na época eu fui levar os livros na igreja. E a Juliana disse assim: viu, tu não está mais em Juricaba, você leva, põe um tênis, né? Estava de Havaiana, põe um tênis, leva a habilitação junto, coisa e tal. Peguei a habilitação, guardei e fui. Daí a Rafa escutava uma música do Diante do Trono que dizia assim: que obedecer era mais do que importante. Obedecer é mais do que importante, prova de amor. E ela entrou no carro, colocou o cintinho e disse assim: pai, obedecer é mais do que importante. Ela já falava bem. Por que você não obedece à mãe e coloca um tênis que está de chinelo? Mas eu sou o chefe, né, gente? Eu não quis obedecer naquela hora. Entrei, sentei no carro, levamos os livros.
Na volta, a Rafinha certinha, na carinha. E eu de Havaiano olhei na frente assim, um policial de Giruá fez assim, um sargento. Placa de fora. Encostei o carro, ele chegou e disse assim, ele tinha feito uma especialização na Alemanha. E ele chegou para mim e disse assim: habilitação, documento do veículo, de onde o senhor vem, para onde o senhor vai, o que está fazendo na minha cidade. Eu disse assim: eu sou o novo pastor da igreja verde ali, do Colégio Batista. Eu fui levar os livros até ali e agora estou voltando para casa. Meu nome é Constante, esse é nome, não é apelido. E aí dei a habilitação, ele olhou tudo certinho. Daí ele entregou o documento, disse: pastor, o que precisar da Brigada Militar, é só falar com a gente, certo? Estava tudo certo. A Rafa disse assim: tio, eu parei, você vai prender meu pai? E ele, muito inteligente, sabe que a criança é sincera, olhou para aquela menininha e disse assim: não, por que o tio prenderia teu pai? E ela fez assim, a minha mãe falou, fez assim, 3 vezes para ele. Colocamos tênis, olha ali, tio, ele está de chinelo havaiano. Aí o sargento olhou e disse: o senhor disse que era o quê mesmo? Pastor? Ele disse: é para ser. Daí ele disse assim: pois é, o senhor deve ter cobrado o pessoal da igreja, ande na linha, coisa e tal. Se ele tivesse me multado, tinha saído barato, mas aquela molhada ali não foi fácil. E aí eu disse para ele: pois é, sargento, eu não vou falar nada, porque eu vim de uma cidade pequena para não piorar a situação, né? Mas estamos aí, né? E aí a Rafa viu que alguma coisa estava para acontecer, porque ele pegou um talãozinho de multa e era tolerância zero. E ela disse: tio, os olhinhos cheios de lágrimas, tu vai prender meu pai? Aí ele olhou: não, tio não vai prender. Teu pai com certeza, né, pastor, não vai mais andar de chinelo na minha cidade. E eu disse: não, mas isso é certo. Certeza. Cheguei em casa assim, e olhei, né, fui olhando para ela, tranquilo. Foi por pouco, né, pai? Eu disse: foi, Rafa. Foi. Cheguei em casa e disse: a Rafa me entregou para a polícia. E a Juliana disse: bem feito, né? Mas tá aí. Mas não foi só brincadeira, né? Teve momentos de algumas lágrimas, né? Não vamos lembrar delas agora, né, Rafa? Mas se eu tivesse uma palavra para resumir nossa filha, seria: a Rafa, ela é irrepreensível, assim, na questão dos estudos. Eu nunca precisei dizer para a Rafaela estudar. Nunca precisei dizer para ela chegar no horário. Eu não me preocupo quando ela está com o telefone, porque eu sei que ela usa, mas que no momento que precisa mandar ver, ela manda ver. Nunca precisei. Eu sou um privilegiado quando eu escuto às vezes de outros pais: tem que mandar meu filho estudar. Nunca precisamos, né? Um amor incrível dentro da nossa casa, do jeitinho dela, no silêncio dela, e a Rafa é bem silenciosa, mas quando começa a falar não para, né? Mas ela é assim, uma princesa, e é assim que nós tivemos, sabe? Quando a gente cobra você é porque a gente ama, né? Quando a gente pede alguma coisa a mais é porque a gente sabe que você pode dar, e às vezes nós erramos também, mas nunca vamos deixar de dar a nossa vida, se for preciso. Nós temos Deus, vivemos para Ele, por Ele, por meio dEle, e temos muitos amigos, né? E vocês, hoje, a você a palavra é um anjo na nossa vida. Eu sempre digo para vocês, e na frente de todos, é um presente de Deus, sem dúvida. Tá bom? E eu quero chamar o Renan e a turma do Renan. Então, enquanto que o pessoal vai se organizando aqui, eu gostaria de falar algumas coisas também. Como todo mundo conhece a Rafa já, sabe da doçura que ela é, sabe a boa pessoa que ela é.
E eu pude conviver com ela em 2 anos, sendo professor conselheiro dela, estando ali com ela praticamente todo dia. A gente trocava muitas risadas, muitos segredos, muitas coisas que ela vinha e me contava, e algumas coisas ela falava: não comenta com a minha mãe, não, eu disse: não, eu conheço a pessoa que você é, e no momento que você achar correto, você fala. E a Rafa, ela me falou uma coisa uma vez assim que, olha, isso eu vou guardar pro resto da minha vida. A gente tem alunos e alunas. A Rafa foi uma aluna que veio na primeira aula, me olhou: professor Renan, eu odeio educação física, mas eu vou fazer porque é contigo, tá? Porque você está pedindo, eu faço. Tá, obrigado pela sinceridade. E realmente ela sempre estava lá fazendo, sempre estava lá ajudando. Ela foi aquela aluna que, encaminhava um trabalho, alguma coisa, às vezes passava ali uma semana, era meio esquecia, de repente bem certo o que era, chamava: Rafa, afinal, o que é fazer mesmo? Ela: não, tá aqui, ó, tá pronto aqui, tal. Precisava às vezes mandar um recado, alguma coisa para a turma, orientar a turma, alguma coisa, chamava: Rafa, o que você acha? Pode orientar? Porque uma coisa que entre todos nós lá, os professores, o que se falava muito da Rafa, se comentava dela, assim, durante os conselhos de classe a gente começava a olhar: aluno tal, Júnior, uma coisa, Bruna, tal. Aí ela: Rafa, não, perfeito, tranquilo, segue. E o que a gente assim, sempre tinha, assim, principalmente da Rafa, a dedicação dela era sempre um ponto, sempre lendo, sempre se dedicando, sempre educada, sempre respeitando todo mundo. E víamos nela, sempre vimos em você, Rafa, e todos os professores, o Espírito Santo. Então, quando a gente estava lá dando aula, a gente estava conversando sobre os alunos, a gente estava sempre vendo, e quando falávamos de você, que todo mundo olhava. Realmente, na Rafa a gente vê o Espírito Santo. Ela fala com propriedade e ela vive aquilo. Ela é honesta, ela é sincera, e ela trata todo mundo muito bem. Então, meus parabéns para vocês, que vocês realmente criaram uma princesa, um anjo. Meus parabéns, Rafa, continue sempre sendo assim. Enxerguem nessas lindas pessoas aqui que não ensaiaram uma música para você, que tem uma mensagem muito legal. Tá? Veja sendo essas pessoas, veja em mim sempre como amigo, um companheiro. E tem muitas pessoas, eu tenho uma pitoquinha também, de 2 anos agora, e tem muitas pessoas que a gente acaba comparando. Eu não gostaria que a Sofia fosse parecida com tal pessoa. Tal pessoa, acho que ela não é uma boa influência para a Sofia. Mas olhando você, Rafa, eu olho assim a Sofia e eu digo: se ela ficar parecida com a Rafa, estou muito feliz. E para mim é isso que você já estaria, eu poderia dizer, a minha missão está cumprida. Meus parabéns para ti, Rafa. Muitos anos de vida, aquele clichê, né? Tá? Que Deus te abençoe sempre, grandemente. Tá? E pra gente não ficar aí no clima de emoção, tal, a gente vai cantar uma música. Tá? O pessoal dá um pouco de risada também, né? Não é o nosso forte, né, pessoal? Capaz, é o nosso forte, sim. Tá? Mas o nosso forte hoje é te homenagear. Tá? E tua mãe pediu essa música. Tá? Ela comentou comigo, ela disse: não, essa música é uma música legal. E daí eu pesquisei um monte de outras músicas e eu disse: não, realmente essa ali, ela traz uma mensagem muito boa, muito legal. E eu acho que combina com o estilo da Rafa. Então pode. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre
escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser amigo e também ter morada em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, como seria a graça como se fosse assim. Por isso eu prefiro sorrisos, os presentes e as não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais que estão aqui. Que a vida é igual a parceiro e a gente é só passageiro dessa parte. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é igual a parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Tudo de bom pra ti, Rafa. Um grande abraço de todo mundo. Rafinha, nessa hora eu quero deixar uma palavra para você, para o teu coração e também para cada colega seu. Eu acho que vai ser um proveito também na vida de cada filho que está aqui. Nós nunca separamos a palavra de Deus dentro da nossa casa. Desde antes de você nascer, quando nós descobrimos que iríamos ter uma filha, em 1993 eu escrevi um cartão. E nesse cartão, para a Juliana, eu coloquei assim: um dia nossas filhas dirão, porque eu sonhei que nós íamos ter 2 meninas. E quem, minha sogra, meu sogro, os pais, a Ju está aqui, o cartão está lá em casa ainda, um cartãozinho. Sabia disso? Quando nós descobrimos que estávamos grávidos, né, nós oramos e pedimos a Deus que Deus abençoasse a tua vida. E a primeira coisa que eu e a tua mãe fizemos, Rafa, foi colocar as nossas mãos, e fizemos isso com a Gabi, e você estava junto, você tinha 4 aninhos, não sei se tu lembra, mas nós fizemos com a Gabi também, quando a Ju estava grávida da Gabi. Colocamos a mão sobre o ventre da mãe e oramos por você e dissemos: Senhor, essa menina, ela é consagrada ao Senhor. Nós sabíamos que era uma menina. Nesse tempo há coisas que eu não sei se nós contamos, mas quando o doutor Olinto, que era o médico da mãe, disse para nós que teríamos uma filha, eu disse que você nasceria no dia 13 de março.
para aquele ano. E aí eu e a sua mãe fizemos uma aposta. Uma aposta assim que... Tu quer que eu fale, João? Não precisa falar da aposta. Tu quer que eu fale, Rafa? Tá. Eu vou obedecer a sua mãe para não ter problemas. Mas nós fizemos uma aposta, assim, uma coisa bem... coisa de casal, né? Eu disse, Ju, eu digo que nasce no dia 13 de março. E a Juliana disse assim, não, vai nascer antes ou depois. A Juliana chutou lá pelo dia 17, que tinha um grande amigo que fazia aniversário nessa data aí. Nosso amigo. E aí então, nós chegamos na frente do médico lá e ele disse que ia nascer nessa época e nós fizemos a aposta. Se nascer no dia 13 de março, olha a aposta, você me dá um Mizuno, um tênis. E se nascer em outro dia, eu te dou uma bota. Que a Ju gosta de bota e eu gosto de tênis. E essa foi a nossa aposta, assim, uma coisa dentro do carro, depois que a gente saiu da presença do médico. Só que eu tinha uma chance só de acertar. Dia 13. E a Juliana tinha duas, antes ou depois. Então nós combinamos para ficar igual a chance de acerto. Nós faríamos uma consulta no dia 12. No dia 12 de março. E assim foi. Chegamos à frente do médico. E nós sentados, um cuidando do outro, né, para não interferir na decisão do doutor. Aí o doutor olhou e disse assim, viu, tem pouco líquido no útero. Você nem sabia disso, né? Estava nadando pouca água. E aí o médico disse assim, tem pouco líquido, então nós não vamos arriscar. Não vamos arriscar. Vocês vão para casa agora, peguem as roupas e já vêm para o hospital. Peguem o que precisa, que nós vamos fazer a cesariana agora às 5, 6 da tarde. E a Juliana me deu um chute por baixo, tipo assim, né? O médico não viu, na canela, tipo, a bota é minha, dia 12. Daí eu fiquei quieto e a Ju cuidando para mim não falar nem olhar para o médico, que a bota estava garantida. E o médico disse assim, pastor, mas vocês moram em Juricaba, né? Eu disse, sim. E ele disse, é muito longe para ir até lá e voltar, agora vai dar uma correria muito louca, de hoje às 5 para amanhã às 7, está lá o Mizuno guardado. Aí eu dei um chutezinho por baixo. Saí dali rindo à toa e a Rafa nasceu no dia 13 de março. Nasceu lá no dia 13. Fizemos a nossa aposta. Colocamos o nome que nós dissemos que íamos colocar. Em louvor a Deus, assim como a sua irmã. Depois. Só que agora, Rafa, você está na minha frente e a responsabilidade que eu tenho com a igreja é de pregar a palavra da mesma forma, seja para você, seja para qualquer outra pessoa. O meu compromisso, da sua mãe, e eu espero que o seu também seja, sempre, a palavra de Deus. Nós nunca vamos tirar isso de dentro da nossa casa. Nunca vamos tirar conceitos de família de dentro da nossa casa. E eu quero te deixar aqui três conselhos. São conselhos, são presentes, você interpreta do jeito que você quiser para a tua vida. O primeiro deles está em Provérbios. Diz que o temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento, de toda sabedoria. Nunca perca o temor a Deus. Todas as coisas que você fizer, filho, você sempre pensa o que Deus vai pensar da minha decisão. O que Deus vai achar com isso? Como que Deus vai reagir diante da minha escolha, diante desse caminho que eu estou para seguir? Em tudo. Em tudo. Nos mínimos detalhes da sua vida, o temor do Senhor significa reconhecer quem você é, que você precisa de Deus e precisa deixar que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida, em todas as suas decisões. Em todas as suas decisões. Não deixe Deus fora dos detalhes, das mais importantes e das menos importantes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segundo, Rafa, eu quero ler o Salmo 139, para você saber
Com quem você está lidando? Muita gente diz graças a Deus, uns escrevem no carro, Deus é fiel, outros foi Deus que me deu, né? Escreve um monte de coisas. A palavra diz, escreva a minha lei no teu coração. E esse salmo é o salmo da nossa vida, é o salmo da nossa casa. E ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá tu estás também. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, o que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Amém. Até aqui. Segundo presentinho, primeiro, teme ao Senhor. Põe Ele em todos os teus projetos. Segundo, não há como se esconder de Deus. Primeiro, porque Ele não quer que ninguém se esconda dele. E segundo, porque os olhos do Senhor enxergam muito além dos meus olhos e da mãe. Se eu olho para ti, eu sei dizer para você qual é o teu problema. O que a Rafa está passando hoje? Tem prova amanhã, está preocupado com isso, com aquilo. Nós sabemos às vezes interpretar isso, a maioria das vezes. Mas Deus, Ele sabe os detalhes que nós não sabemos, e que talvez nem você mesmo saiba. Então saiba com quem você está lidando, Rafa. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deus é um conceito absoluto. Deus é Criador dos céus e da terra. Eu gosto desse texto que diz que Ele teceu você no ventre da sua mãe. Todos os teus dias foram determinados por Ele. Ele sonhou contigo, com a cor dos seus olhos, com o seu cabelo. Ele sonhou contigo. Ele amou você do jeito que você é. E Ele ama você do jeito que você é. Jamais se esconda de Deus. Amém? O terceiro e o último está em Romanos 8, 31 em diante. E lá diz, Rafa, que nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Saiba essas coisas, que você vai se dar bem. Sei que tu sabe muitas outras, mas lembra que nada pode te separar do amor de Deus. Nenhuma dificuldade, nenhuma doença, nenhuma tragédia que possa acontecer. Nada. Nem o dia que eu e a sua mãe não estivermos mais nesse mundo. Eu estou te dizendo agora, para que você não se esqueça. Nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Porque Ele nos fez para a sua glória, para a eternidade. Eu desejo que você, filha, continue do jeito que você é. Para nós, você é do tamanho exato que preenche o nosso coração. E ainda transborda. Eu sempre digo que vocês são um motivo de alegria na nossa casa. E
tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer por você. E sempre que nós acharmos que você precisa remar mais, a gente até pode dar uma empurradinha no barco, mas você vai remar. Beleza? Nós te amamos muito. E eu quero chamar meu sogro, minha sogra, meu pai e minha mãe para virem aqui à frente. Pode ficar do ladinho da Rafa. Quando eu tinha 15 anos de idade, esse moço do cabelinho branquinho aí, tem 80 anos esse guri hoje. O meu pai me deu uma Bíblia de presente quando eu tinha 15 anos. E disse assim para mim, entregou do jeito simples dele, me disse assim: siga o bom caminho e cuide dos amigos. Deus abençoe você e eu vou te dar o melhor presente que eu poderia te dar. Eu quero pedir para os 4 entregarem a Bíblia para os avós. Podem pegar juntos a Bíblia aqui. Eu quero que você tire uma foto bem de frente, se tu não leva mal, desse símbolo aí. É Deus e a palavra que nos une. Muito obrigado. Beleza. Os avós são uma bênção, né? Você deixa lá e eles voltam os filhos cheios de mania para casa. Aconteceu com você isso mesmo? Isso não é verdade, isso é bênção. Que Deus abençoe a todos, tá? Nós vamos montar um painel aqui. Podem ficar à vontade, se alguém quiser cumprimentar a Rafinha, fique à vontade. Deus abençoe.
aí, tio. Como é que tá? Tudo bem, tio? Beleza?
Vai abrir com a margarina, eu vou botar você merece, meu amor. Muito mais. Esse